É isso, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, logo mais às 4 da tarde, Fluminense e Bragantino. A vida não para, eu sei que a fase não é boa, o momento é ruim, a sequência é muito negativa, são 5 jogos sem vitória, 5 jogos sem fazer sequer um golzinho. Mas uma hora isso vai ter que acabar, e que seja hoje. Um jogo muito importante, não só pelo resultado, evidentemente, mas para recuperar a confiança desse time, para quem sabe recolocar essa equipe no trilho, no caminho das vitórias. O adversário não vai ser fácil, né? Quando a gente olhava no início do campeonato, Bragantino no Maracanã, beleza, tranquilo, jogo de 3 pontos. Não vai ser, se o Bragantino ganhar, passa o Fluminense na tabela, é um jogo que pode derrubar o Fluminense ainda mais nessa tabela de classificação. O Bragantino empatou com o Palmeiras, então tende a ser um jogo muito complicado. Mas eu tô confiante, sinceramente. Isso vai ter que acabar e vai ser hoje, e vai ser nessa tarde, se Deus quiser, no Maracanã. Já começo pedindo desculpas a vocês pela qualidade do áudio, que não está boa. Eu tô aqui na Rádio Globo, e acabei não trazendo, foi uma confusão aqui na troca de mochila, acabei não trazendo o meu microfone para cá, por isso eu peço desculpas só neste vídeo, essa qualidade um pouco mais abaixo do som para vocês, beleza? Mas vamos lá, vamos começar esse pré-jogo aí, porque temos muitas informações de análise neste Fluminense e Bragantino. Bom, retrospecto são 16 jogos até aqui entre as equipes, né, na história, com 6 vitórias do Flu, 5 empates e 5 derrotas. Então o retrospecto é bem equilibrado, mas nos últimos 4 jogos foram 3 vitórias do Fluminense e 1 empate. O último confronto foi justamente pela última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. E teve gol dele, gol de Germancano. Pelo amor de Deus, essa zica tem que acabar hoje. Tenho fé que o Cano vai voltar a fazer gol hoje. E vai ser contra o Bragantino, logo mais, até para chamar energia positiva. Vamos relembrar esse gol aí que o Cano marcou. Isso até atrasou a parada para hidratação aí, que já tinha anunciado a nossa reportagem. Olha o Cano! Gol! Bom, 5 jogos sem marcar é a maior sequência negativa do Germancano com a camisa tricolor. Se eu não me engano, ele já tinha emendado em 3 oportunidades, uma sequência de 4 jogos sem marcar, mas nunca 5. Algo completamente anormal para Germancano vestindo a camisa do Fluminense, que isso acabe hoje de uma vez por todas. Essa sequência de 5 jogos sem fazer um gol sequer é também a pior do Fernando Diniz. Ele nunca viu um time comandado por ele ficar 5 jogos seguidos sem fazer um gol. Pra você ter a noção de como essa marca ela é negativa. Isso eu não tô falando só de Fluminense não, tá? Em todos os times que ele treinou. Além disso, 5 jogos sem vencer, chegam junto também com 4 derrotas consecutivas. Esse é o pior número do Diniz à frente da equipe do Fluminense, somando inclusive a primeira passagem, as 2 passagens. Esses números são do espião estatístico do GE. A última vez que ele teve 4 derrotas foi no fim de 2021, quando ele comandava o Vasco, não conseguiu subir o Vasco para a Série A naquele ano. O Diniz já teve sequência no Atlético Paranaense de 9 jogos sem vencer, mas nunca ficou 5 sem fazer um golzinho sequer. É realmente impressionante, mas, repito, eu tenho fé que isso vai acabar hoje. Vamos então à provável escalação do Fluminense, que é um oferecimento da Mais Ágil. Se você quer antecipar o seu fundo de garantia, uma grana que está presa lá no fundo de garantia, está precisando de grana para viajar, para pagar dívida, para fazer seja lá o que for, entre em contato com a Mais Ágil. Vou deixar na descrição do vídeo, só clicar aqui no link, e também você vai concorrer a uma camisa oficial do Fluminense clicando neste link, tá bom? Conto com vocês. E também esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, que está pagando 1,75 nessa vitória do Fluminense. Vai lá no site da 1xBet, eu olhei agora há pouco lá, 1,75 nessa vitória do Flu, que vai sair. Bom, vamos profetizar coisa positiva aqui, não adianta a gente ficar mentalizando coisa negativa. Vou deixar no comentário fixado aqui, para você clicar. Se você não está na 1xBet, vai lá, faz seu cadastro, utilize o cupom 1xLessa para você ganhar bônus exclusivo através aqui do canal do Lessa. 1xBet é uma das maiores casas de palpites esportivos do mundo e está acreditando aqui no meu trabalho, o apoio de vocês chegando junto, né, fazendo um cadastro, um depósito, palpitando na 1xBet. Dessa forma, vocês me ajudam demais aqui no canal do Leste. De antemão, eu já agradeço vocês, tá bom? Então vamos lá. Desfalques, Marcelo, né, ontem trouxe a informação aqui confirmada pelo Fluminense
de que o Marcelo tem uma lesão na panturrilha direita. Infelizmente não temos um prazo de retorno ainda. Eu vou apurar essa informação ao longo desse final de semana. Não dá para saber ainda quando teremos Marcelo de volta. Tem muita gente falando que essa lesão já está lesionada há muito tempo, o clube escondeu. Gente, assim, ele treinou na sexta-feira, então não faria sentido ele ir a campo treinar estando lesionado. Não faz sentido isso. O clube realmente escondeu a informação para o jogo contra o Flamengo. Mas a informação sempre foi de que não havia uma lesão constatada. Ele treinou na sexta, sentiu dores, foi fazer exame novamente e esses exames constataram a lesão na panturrilha e aí o Fluminense resolveu informar. Então é algo plausível ele voltou a sentir dores quando fez um treino um pouco mais intenso e acabou sentindo novamente. Enfim, é uma decepção muito grande, é um balde de gelo, como eu disse, não é água fria, é gelo. Porque a gente tinha uma expectativa muito grande, mas existia esse risco. O Marcelo vem tendo sequências muito pequenas de jogos nos últimos 4 anos. No Olympiacos se machucou, então não dá para dizer que é uma surpresa, infelizmente. Assim como a lesão do Keno não é uma surpresa, o Jorge não é uma surpresa, nada disso é surpreendente. Então o Fluminense tem jogadores caros e lesionados neste momento e tudo. A única coisa que dá para dizer que é o azar é a lesão do Alexander, que é mais um que está lesionado. Essa lesão foi azar. Os outros, surpreendente, não dá para dizer que é. E aí agora o Diniz está tendo que lidar com muitos desfalques, e com a responsabilidade de encontrar soluções diante de um momento muito complicado. A tendência hoje é que o Fluminense não tenha muitas alterações. Deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo voltando ao time, com o Guga na lateral esquerda. No meio de campo, André, Martinelli, Lima e Ganso, John Arias e Germancano. Não dá para descartar mudanças. Poderemos ser surpreendidos, porque o Isaac chegou a treinar em alguns momentos no time titular. É possível, eu não descartaria uma oportunidade. E acho, inclusive, que o Diniz deveria dar essa oportunidade. Até o Esquerdinha. Por que o Esquerdinha que não joga com Sub-17 está com um profissional? Por que o Esquerdinha não pode ter uma oportunidade? Por que a gente tem que continuar dependendo do Guga, que é um lateral que já tem uma limitação na lateral direita e está torto pela lateral esquerda? E aí, se não é o Guga, vai ser o Pirani? Vai ser essa a solução do Fluminense? Por que não dá chance logo a esses garotos? É um jogo que tem menos pressão, apesar da responsabilidade da vitória. É o que eu falo, aí chega num momento extremo, você precisa dos garotos e eles não têm minutagem com o profissional para entrar em campo. Eu não sei, o Diniz está avaliando o dia a dia, é uma questão de confiança. Talvez ele não tenha confiança para colocar esses jovens, mas acho que é o momento de tentar algo diferente. O Fluminense vem mantendo, vem repetindo sempre substituições, escalações, e a coisa não está acontecendo. Então, é o que eu falo, tenho falado isso, não dá para esperar um resultado diferente se você faz sempre as mesmas coisas. Então, quem sabe hoje é uma hora de mudar. Vai acontecer? Creio que não. Acho que o Diniz tende a manter esse time que vem jogando nos últimos jogos. Mas, enfim, vamos ver. Tomara que esse time dê uma resposta. Eu acho que a questão é mudar também a postura, é mudar o ânimo, é mudar o astral, tentar esperar que esses jogadores, os principais jogadores, o Arias, o Cano, eles possam recuperar a melhor forma técnica. Que se não mudar peças, mas que mude a execução, que mude o nível, que mude no desempenho técnico, na raça, na vontade, que o time possa recuperar os brios. Eu acho que pelo menos é isso que o torcedor quer ver. O Fluminense correndo mais com o adversário, brigando mais com o adversário, porque essa derrota ela tem que vir, nem que seja na base do abafa, nem que seja aos trancos e barrancos, mas essa vitória precisa acontecer nesta tarde no Maracanã. Alexandre Vasconcelos, meu grande amigo, comentarista aqui do canal do Lessas, chega com a análise tática desse confronto que podemos esperar de Fluminense e Bragantino. É isso, Vitor Lessa, amigas e amigos tricolores. Após este começo de semana de notícias não tão boas pra gente, a vida segue. E segue com o Fluminense vivo em 2 competições importantes, Campeonato Brasileiro e Libertadores, que acho que é o grande sonho de todos os tricolores. Então é hora de juntar os cacos e partir para dentro, porque a vida continua e a gente está vivo sim. E falando em vida, vamos olhar agora o painel tático de Fluminense,
e Red Bull Bragantino, partida deste domingo no Maracanã, e que nos apresenta um desafio que a gente já viu alguns parecidos nessa temporada e que não pode ser levado de forma leviana. O Red Bull Bragantino é um time que gosta de brigar pela posse. Ele jogou 5 jogos em casa, a sua última derrota foi em casa, inclusive. O Bragantino perdeu o segundo jogo do campeonato contra o Cruzeiro em casa, e depois disso jogou 3 jogos fora de casa. 3 empates. Cuiabá, Grêmio, na arena do Grêmio, 3-3, um grande jogo, com um gol no final de fora da área do Juninho Capixaba, e 1-1 no Allianz Parque contra o Palmeiras. 2 jogos onde o Red Bull não fez só aquela postura reativa, é um time que briga para ter posse. A posse média do Red Bull no campeonato é de 56%. Contra o Palmeiras, obviamente o Alviverde, com muito mais qualidade técnica, empurrou o time do Red Bull para ter a posse. Teve 41% de posse apenas o Red Bull, mas foi o único jogo que ele teve longe dos 50%. Contra o Grêmio, por exemplo, teve mais posse, teve, se não me engano, 56% contra o Grêmio lá na Arena. Tudo bem que foi por conta da pressão final dos últimos 30 minutos de jogo para tentar empatar a partida. Mas é um time com muita vitalidade, é o time mais jovem do campeonato. A média de idade do elenco é de menos de 22 anos, é uma coisa rara. Geralmente os times de alta performance ficam ali entre 25 e 29 anos de média de idade de grupo. O ideal é entre 26 e 28. E isso faz com que o Red Bull seja um time que vá oscilar muito. Mas a ideia da equipe é claramente formar talentos para venda para o mercado e para abastecer todo o sistema do Red Bull. Mas isso todo mundo aqui já sabe. Vamos olhar o campo tático para ver o que espera o Fluminense para essa partida. Um time muito duro, um time que ganha muitos duelos por jogo, um time muito físico e muito rápido. E vai impor dificuldades à nossa escalação, que deve ser a escalação previsível para essa partida. Pelo que a gente apurou até agora, Felipe Melo volta no lugar de Manuel, obviamente, para fazer a dupla de zaga com Nino. Provavelmente Samuel Xavier e Guga nas laterais. André Martinelli e Ganso no meio. Lima aberto pela esquerda. Arias pela direita e Germancano no ataque. Sendo que no Fla-Flu a gente viu muitas vezes a inversão do Lima com o John Arias. Eu falei John Kennedy, que era John Arias, mas especialmente para tentar largar o campo em alguns momentos, e não deu muito certo. O Lima acabou ficando muito isolado quando fez isso, depois acabou vindo por dentro para construir. E eu espero que isso não se repita nessa partida. A gente vai jogar contra um time que vai pressionar muito a nossa saída com seus 3 atacantes, que é um ataque muito, muito fluido, muito rápido e que consegue marcar forte. Vai lembrar muito o que o Vasco fez com a gente, o que o Volta Redonda também fez, de ter uma linha de 3 jogadores pressionando a nossa saída. Com Eduardo Sacha, centroavante, pela esquerda o Elinho, ponta canhoto revelado pelo São Paulo, e Bruno Gonçalves, também chamado de Bruninho, esse é cria da casa. Esses 3 vão atrapalhar muito a nossa saída de bola e exigir muita disciplina tática e qualidade técnica do nosso time para furar esse primeiro bloqueio, porque vai ser um primeiro bloqueio de muita qualidade. E aqui é que resta 2 dúvidas pela apuração do Vitor Lessa e que vale a pena a gente debater um pouquinho aqui como isso muda a equipe. Por exemplo, uma das dúvidas é um pedido já do torcedor e que parece que foi bem treinado essa semana como alternativa, esquerdinha, o nosso João Henrique, no lugar do Guga, na lateral esquerda, o que é um lateral mais de ofício e com a perna canhota, né? Ou seja, jogando no lado da sua perna natural, o que vai fazer com que ele tenda a jogar mais pelo lado do campo e empurrar o Lima, se for o jogador a jogar aberto ali, para a faixa central, ao invés de ter a postura que o Guga tem geralmente de ser um lateral construtor. Eu espero que o esquerdinha jogue, é um jogador forte e alto apesar da idade, ele jogue mais aberto, empurrando mais as ações ofensivas pelo lado e fazendo com que o Lima haja mais como um meia, faça o famoso Lima meio nessa partida. Pode ser também uma alternativa que foi treinada, mas eu não acredito que o Diniz vai usar de largada, que é o Isaac jogando pela esquerda. Aqui a dúvida é se ele sairia com o Lima ou sairia com o Martinelli, mantendo o Lima de segundo homem, podendo fazer uma coisa que o Lima costuma fazer nesse sistema, que é vir mais para a faixa de meio e acabar transformando o time num 4-1-4-1 com essa linha de 4 agressiva. Isso pode acontecer se for essa formação. Eu preferiria ver
esse time, amanhã, se for para entrar o Isaac, eu preferiria ver no lugar do Martinelli e a gente ter um time com mais poder ofensivo, com mais jogadores de agressividade ofensiva, sabendo que o Lima também cumpre bem o papel defensivo aqui. O que foi interessante do Martinelli no Fla-Flu é que ele em vários momentos se revezou e deixou o André sair para fazer essa movimentação mais ofensiva, como fazia o Alexander. E o André é um jogador que tem um pouquinho mais de arranque e qualidade do passe do que o Martinelli. Isso fez com que o Fluminense tivesse um pouco mais de fluência de jogo enquanto o André estivesse ali. E aí, ao meu ver, o Diniz falhou quando tira o Manuel e recua o André para a zaga, e a gente perde uma força de desafogo no meio e a gente acaba perdendo a capacidade do meio de campo de se articular. Eu acredito que o time que vai entrar vai ser o tradicional, tá? Vai ser o Guga e o Lima pela esquerda. Mas, se tiver que apostar em uma das mexidas, tanto pela apuração quanto feeling, eu não duvidaria de ver o esquerdinha por ali, com o Lima jogando mais por dentro. Diz nos comentários o que você acha, como você escalaria no lugar do Diniz, como você acha que o Diniz vai escalar. Fala aí nos comentários do Vitor Lessa e também vai lá no Twitter, @mvasconcelos, Vasconcelos com 2 L's, e me procura pra gente trocar uma ideia, beleza? Saudações tricolores. Valeu, Alexandre, tamo junto, irmão. Que tenhamos um bom jogo logo mais. Vamos ver o que o Guga falou à Flu TV sobre esse confronto. Bom, a gente sabe que a gente não está no nosso melhor momento, mas é um time que tem trabalhado muito para reverter isso o mais rápido possível. A gente conta muito também com o apoio da torcida, né, para estar do nosso lado ainda mais, para a gente sair dessa juntos e voltar ao caminho das vitórias, voltar a almejar algo grande, que se a gente quer disputar o título, a gente precisa voltar a ganhar, precisa voltar ao caminho das vitórias. Então, amanhã encarar como uma final, como uma decisão e junto com a torcida a gente conseguir sair com a vitória, que é o mais importante. Eu vou chamar agora meu parceiro Vitor Hugo, lá da Rádio 102 FM de Bragança Paulista, que chega com informações do Bragantino, que é um time que não leva gols há 3 jogos e vai pegar o Fluminense, que não faz gol há 5 jogos. Que coisa, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Fala aí, Vitor. Fala, Vitor Lessa, beleza? Vitor Hugo aqui de Bragança Paulista, chegando com as informações do Red Bull Bragantino. O Massa Bruta que chega empolgado para esse duelo contra o Fluminense. São 7 partidas de invencibilidade e nesses 7 jogos, 3 vitórias seguidas. E nesses 3 últimos jogos, não sofreu gol a equipe aí do técnico português Pedro Caixinha. Para o jogo contra o Fluminense, na rodada do Brasileirão, o Bragantino não tem nenhum desfalque novo, apenas os jogadores que já estavam fora. O Bruninho, meio campista, que se destacou no Paulistão, foi muito bem na competição estadual. Aí também, Natan, zagueiro que foi revelado pelo Flamengo, vinha sendo titular na zaga no Massa Bruta, mas nesse momento também se encontra lesionado, não vai enfrentar o Fluminense. E aí, por outro lado, ele vai poder contar com o retorno de Eduardo Santos, que foi relacionado para a partida, estava fora nos últimos jogos por lesão e vai ao Rio de Janeiro, então, o zagueiro Eduardo Santos. A escalação do Massa Bruta deve ser a mesma do último jogo contra o Santos, vitória por 2-0 em Bragança Paulista. Cleiton no gol, aí Andrés Hurtado na lateral direita, na zaga o zagueiro Léo Realpe, juntamente com ele Luan Patrick, na lateral esquerda Juninho Capixaba, no meio campo Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramírez, no ataque Elinho, Vitinho e Eduardo Sacha. Esse time do Bragantino buscando aí a sua 4ª vitória seguida na temporada e também buscando manter aí essa sequência de 8 partidas sem vencer. O Bragantino leva mais de 23 jogadores para essa partida no Rio de Janeiro, porque depois do confronto contra o Fluminense, vai para a Argentina direto e depois da Argentina já vai para Belo Horizonte. 3 partidas fora de casa do Massa Bruta aí, tentando manter uma boa sequência nessa temporada. Valeu, Vitor Lessa, um abraço de Bragança Paulista aí para o Rio de Janeiro. Vitor Hugo, setorista aqui do Red Bull Bragantino, pela Rádio 102 FM. Muito bem, a arbitragem para o jogo de hoje. Apita o jogo Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, auxiliado pelo Bruno Bosquilha e pela Carla Renata Cavalcante. O árbitro de vídeo será o Pablo Ramon Gonçalves. Esse árbitro tem apenas 36 anos, nunca apitou um jogo do Fluminense, está começando a apitar a Série A nesta temporada, então não sei o que esperar. Tomara que ele tenha competência
para conduzir esse jogo e que não faça besteira, que seja uma arbitragem justa, né? A transmissão hoje, teremos transmissão pela TV Globo, pelo Sport TV e, claro, como sempre aqui no canal do Lessa, aguardo vocês no pós-jogo com análise, debate com Renan Reis, do Laranja Tricolor, Alexandre Vasconcelos e todas as informações, zona mista, entrevista coletiva, tudo aqui você acompanha no pós-jogo mais completo do Fluminense, você sabe que encontra aqui no canal do Lessa. Mais tarde nos encontramos, um abraço, galera!